Não para, nem a pau, nem a bala. Noite das personalidades esportivas, estamos aqui com um técnico, personalidade esportiva, se a minha memória não falhar, é a terceira vez, e ele é realmente um homem extremamente carismático e um técnico de renome, Vanderlei Luxemburgo. A cadeira elétrica aqui do trem-bala, e tomara que você não tenha aí um curto-circuito. Perguntas quentes, resposta evidentemente quente. Quando a CBF escolheu o Filipão para técnico, você sentiu alguma dor de cotovelo? Não, fiquei contente. Grande profissional. Contente? Claro. Mas não era a sua vez de novo? Se você me perguntar e deixar eu te responder, você vai entender. Fiquei contente porque o Filipão é um profissional de alto nível. O Brasil vai estar muito bem servido. Eu me sinto um profissional preparado para estar na seleção brasileira, como tem outros profissionais, se fosse o Tite, o Muricy Santana, todos são profissionais de altíssimo nível. E tem que escolher um. E o Filipão, para esse momento, tirando o Mano que estava já com o trabalho pronto, tirando o Mano, acho que o Filipão é um nome que caiu muito bem pela experiência que ele tem de ter vindo uma Copa do Mundo, a aceitação popular pelo nome dele, por ter sido o último cara que conquistou a Copa do Mundo. Acho que foi uma escolha acertada. Bom, aproveitando o gancho aqui da pergunta do trem-bala, evidentemente, que o sonho do treinador é chegar à seleção brasileira. Você já chegou à seleção brasileira. Não deu muito certo. Não tem uma pontinha de frustração aí? E se te desse o direito de optar entre Filipão e o Luxemburgo, você escolheria quem? O não deu certo é por tua conta, né? Porque se você pegar o meu... Você não foi campeão? Não, eu fui campeão. Você só se esqueceu de campeão do mundo que eu não fui, mas o resto eu fui campeão. Fui campeão invicto da Copa América, campeão invicto do torneio olímpico. Quer dizer, aí se você pegar os números, muito bom. Aí se você falar que a política, por isso que eu falei que eu não sou político, me tirou da seleção brasileira, com o negócio de CPI, com aquelas coisas todinhas, aí eu não saí pela competência. Saí do futebol, da seleção brasileira, por causa de uma CPI que arrumaram lá, e eu estava na seleção brasileira, começaram a falar uma porção de bobagem, até hoje não provaram nada. E não vão provar porque eu sou homem direito. Com respeito à parte do Filipão, eu escolheria quem tem que escolher são os dirigentes que escolhe técnico. Eu acho que a opção de escolher o Filipão foi muito boa. Como é que você projeta a sua, a gente falou anteriormente, você acabou de falar, passou pela seleção brasileira, lógico, a seleção brasileira é o auge para qualquer treinador nacional, você também teve uma experiência num dos maiores clubes do mundo, que foi o Real Madrid. Como é que você projeta a sua carreira? Quantos anos você ainda pretende atuar como treinador? E o seu projeto de virar manager também? Como é que você poderia explicar esse fim de carreira do Vanderlei Luxemburgo? Olha, a seleção brasileira foi um projeto meu de vida profissional. Eu, quando tive uma proposta do La Coruña, para ir para La Coruña, e o Corinthians me fez uma proposta também, eu optei de ficar no Corinthians, que eu queria ir para a seleção brasileira. E o Corinthians me levou à seleção brasileira. O objetivo de seleção brasileira meu já não é mais. Se me chamarem, eu sou um profissional pronto para dirigir a seleção brasileira, pela minha competência, pela minha história. Mas não é aquela coisa que eu tracei agora que eu quero ser técnico da seleção brasileira. Com respeito à projeção de futebol, eu não vou ficar técnico a vida toda. Então, uma hora eu vou ter que parar. E eu quero, parando, direcionar minha vida ao Flamengo na parte política e brigar por um cargo, sim, aí sim, de dirigente, mas eu tenho que largar a parte remunerada e me tornar um dirigente. Quando dirigente você passa para dirigente e concorrendo num cargo maior, você não tem que ter remuneração. No futebol eu tentei e faço a vida toda o técnico gestor, porque eu acho que o técnico não tem que ser gestor, o técnico não pode ser só técnico. Ele tem que trabalhar em diversas frentes do futebol. O cara que é só técnico é um pouco complicado. Então a gente abre um pouco mais de frente, negociando, arrumando passe de jogador para que fique mais barato, administrando, com gestão de quase todos os segmentos do clube. Isso é muito importante, o técnico ter essa capacidade hoje, de poder gerir o futebol. Eu tenho uma pergunta que está engasgada aqui até hoje. Cuidado para você não morrer com ela, hein? É engasgado, vou botar para fora. Vou botar para fora e você, a grande oportunidade de você tirar essa dúvida. Você andou às turras com o Ricardo Teixeira naquela época, você bateu de frente com ele e por isso o teu nome foi queimado. E com relação ao Marinho, na tua opinião, ele é uma espécie de Rainha Elizabeth na CBF? Presta atenção, as pessoas desconhecem algumas coisas, né? Eu não saí porque eu briguei com o Ricardo, nunca briguei com o Ricardo Teixeira, nunca brigamos, sou amigo dele até hoje. Eu saí porque um veículo de comunicação muito importante quis me tirar da seleção brasileira. Qual foi?
Olha, ficou muito bem claro que a Rede Globo Televisão, na época com o negócio da CPI, ficou claro que ela queria achar alguma situação desconfortável ali e criou uma CPI, criaram uma CPI o tempo todinho falando do Luxemburgo. Então isso foi um dos pontos que me levou. Eu fui chincalhado no futebol brasileiro como foi o colégio de base de São Paulo. E não provaram nada contra mim, eu consegui dar a volta por cima, o colégio de base faliu, as pessoas ficaram mal, eu consegui dar a volta por cima. Então tem que ter muito pouco de cuidado quando se fala nas situações, porque às vezes não é aquilo que as pessoas preconizam, tá certo? Não tem nada a ver com o Ricardo Teixeira. Ricardo Teixeira teve um trabalho comigo excelente. O problema foi veículo de comunicação e a parte política, sim, a interferência de Brasília dentro da CBF, e eu estava só técnico da seleção. Eu não tinha nada a ver com aquilo lá. Aí os interesses foram complicados, entendeu? Muito bem, e com relação ao Marinho, na tua opinião, ele pousa lá de Rainha Elizabeth? Não. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui, outra coisa que é complicado você falar. Ele foi governador do estado. É governador do estado. Ele foi presidente de uma federação. Será que ele é Rainha Elizabeth? Já viu o Rico Burro? Não tem. Vamos lá. Uma pergunta aqui. Quer dizer, vê se eu entendi. Você é treinador, você também é empresário, treinador? Não. Você gestor. Gestor. Ah, bom. Qual a diferença de gestor para empresário? Empresário é para levar grana e Sim. gestor é para poder fazer gestão administrativa, entender a gerência, como é que se gerencia o futebol. É uma diferença muito grande. Sem mandar nos direitos federativos do jogador? Não, mandar, gestor é funcionário de clube. Ah, sim. Não tem nada a ver. Quando você está fazendo gestão ali, é que você, aqui no Brasil, o Alex Ferguson é muito bom, né? Excelente, você não acha? Aham. É o Mourinho excelente, né? Sim. O Capello é excelente, né? Todos são gestores. E lá eles são gestores e são respeitados. Aqui no Brasil, quando você fala em gestor, você fala o que você falou. Quer levar grana, é empresário. A impressão que dá é essa aí. Mas não é que dá isso aí. Por que você não fala com o Alex Ferguson dessa forma? Por que você fala com o Mourinho dessa forma? Porque eles são bonitinhos? Porque está na Europa e o que é brasileiro não é bom? Então eu sou gestor de futebol e não preciso ser empresário. Eu sou o técnico mais bem remunerado do Brasil, um dos mais bem remunerados do Brasil, há 20 anos. Você precisa ser empresário. Agora, eu não abro mão de fazer gestão, porque o meu conhecimento, eu posso fazer gestão de futebol. Só que quando você faz isso no Brasil, você é ladrão, você é empresário, você quer ganhar dinheiro. Essa cabeça do jornalista, ou de quase alguns jornalistas. Mas do povo também. Não, do povo não. Vocês falam pro povo. O povo, através de vocês. E como é que acontece isso? Você pega um candidato a governo, ele tem 1% ou 5% de percentual de aprovação. Aí começa os programas de televisão, de rádio, horário gratuito, ele sai para ganhar para 50 e pouco. Por quê? Porque a opinião pública é de ver vocês falando, o cara repetir, é dessa forma. Isso difere, né? A mim não, eu sou tranquilo. Acho que era você ficou zangado. Não, também não. Você ficou zangado, rapaz. Eu só estou te respondendo. Não fiquei zangado não, mas agora me fere não. Agora o torcedor pensa isso que você está dizendo. Não, o torcedor não pensa não. O torcedor, ele vê as pessoas falando, porque a opinião é formado, vocês formam opinião. Ainda mais quando você tem programa de audiência, como é que funciona isso na minha cabeça? Se você nesse programa, que eu sei que tem a melhor audiência... Trem Bala. Melhor audiência, Trem Bala, que é a melhor audiência que tem aqui, tá certo? Começar a falar que aquela rosa ali não é rosa, é uma outra flor. Todo dia você falando, daqui a pouco quem está em casa vai ver, e aquilo ali não é rosa não, aquilo é outra coisa. Porque o preto se torna amarelo com repetição. Se você repetir amarelo, 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 amarelo no preto, quando você olhar, você vai ver o preto amarelo. É assim que funciona.